Devido ao grande interesse de pessoas querendo investir em empresas dos Estados Unidos, nesse vídeo nós estaremos avaliando uma empresa que Warren Buffett se arrependeu de ter vendido 2 vezes. Nós estamos falando da Walt Disney, um erro que, segundo Warren Buffett, lhe custou 20 bilhões de dólares. Olá pessoal, meu nome é Douglas Gomes, bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também reduzir os seus riscos. E como eu falei anteriormente, hoje nós estaremos avaliando uma empresa aqui dos Estados Unidos, principalmente pelo interesse de pessoas em investir nas empresas americanas e também pois a Disney está sendo vendida através de BDRs no Brasil. Então no vídeo de hoje nós vamos separar ele em algumas partes. Na primeira parte nós vamos aprender um pouco como que o Warren Buffett avaliou a Disney naquela época e como que ela se assemelha à avaliação de hoje em dia da Walt Disney. Na segunda parte nós vamos estar entendendo um pouco mais do modelo de negócio da Walt Disney, qual que é a importância do Netflix e como está a concorrência do Netflix em comparação com o Disney Plus. Na outra parte nós vamos para frente do computador, que eu sei o que vocês gostam, para a gente avaliar a empresa na prática, na parte fundamentalista. E na quinta nós vamos estar avaliando quais que são suas forças para que a empresa suba mais de preço, ou no caso, quais são os problemas que podem causar com que o preço da ação caia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para a gente entender um pouco mais como que funciona a avaliação, vamos entender um pouco como que Warren Buffett avaliou a empresa lá em 1966. Então, lá em 1966, Buffett comprou participação da Disney. Ele investiu 4 milhões de dólares e assim conseguiu 5% da empresa. E depois ele foi visitar o Walt Disney na Califórnia, no parque que ele estava construindo. E ali que ele viu que o Walt Disney estava investindo 17 milhões de dólares apenas para uma única atração. Então ele fez os cálculos e no caso ele pensou ali que é 17 milhões o preço de uma atração e a Disney já possuía naquela época no parque 5 atrações, o que daria no caso um valor investido de 85 milhões. Então no papel você consegue colocar rapidamente que apenas na parte de atrações a Disney já valia 85 milhões. E se você verificar o valor investido na época por Buffett, que no caso era 4 milhões por 5%, basicamente já daria 80 milhões de dólares o valor da empresa. Ou seja, o valor que o Warren Buffett investiu era apenas o valor das atrações. Então todo o IP, que é toda a propriedade intelectual, todos os personagens, Mickey, Pateta, Pato Donald, tudo veio de graça. Ou seja, o valor da empresa era muito maior do que os 80 milhões do que ela valia naquela época, no qual ele comprou 5%. Aliás, pessoal, se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e também curtir o vídeo para você não perder os próximos conteúdos. Mas agora vamos voltar para o vídeo. Agora que você entendeu como que funciona esse modelo de negócio na cabeça de Warren Buffett, eu vou colocar um gráfico aqui na frente para vocês entenderem o modelo de negócio da Disney, aonde vem todo esse valor extra que Warren Buffett falou naquela época. Então aqui vocês conseguem ver que você tem na primeira parte central desse modelo de negócio é toda a parte de talento e estúdio, toda a parte de filmes, da onde que eles criam os personagens da Disney. E mais embaixo vocês conseguem ver que tudo isso é alimentado nos parques da Disney. No lado direito é criado, no caso, a parte de gibis. Você consegue depois vender as publicações. Com isso, você também consegue licenciar para criar produtos, no caso brinquedos, e assim gerar mais vendas. E também com tudo isso, você acaba fazendo filmes, consegue fazer seriados, consegue fazer desenhos animados para a TV, lá no canto superior esquerdo. E tudo isso também pode ser vendido como formato de música. Ou seja, todos esses personagens, Mickey, Pato Donald, Minnie, tudo isso criam múltiplas fontes de receita para dentro da Disney. Isso é importante não só para você criar múltiplas fontes de receita, mas também para você conseguir ter receitas constantes e crescentes. Então aqui você consegue ver um gráfico onde você consegue ver a porcentagem de acréscimo de receita nos últimos 15 anos. E você consegue ver que em apenas poucos anos ela teve uma receita, um crescimento de receita negativo. E gerou ali apenas em alguns trimestres que teve aquela redução de receita. Mas na grande maioria das vezes as receitas da Disney eram sempre constantes nos últimos 15 anos. Mas a Disney é muito mais do que apenas parques, hotéis e também nos seus personagens.
A Disney, no caso, como vocês podem ver aqui na tela, ela tem diversas outras marcas. Ela tem, no caso, a ABC, ESPN, ela tem a Pixar, que ela comprou no ano 2000, 2005, Marvel, Star Wars, FX, Fox, 20th Century Fox, National Geographic, Star, Hulu e, claro, também tem a Disney Plus. E é por isso que nós vamos agora dar uma olhada na Disney Plus. Apenas nesse início do ano, a Disney Plus tinha mais ou menos 30 milhões de usuários. Graças à pandemia, houve um acréscimo, uma demanda muito maior de pessoas querendo assinar-se nesses serviços, no caso de streaming. E com isso, ela conseguiu aumentar o número de usuários para até 60 milhões. E segundo um report da Morningstar, em até 2024, ela terá em torno de 120 milhões de usuários na plataforma Disney Plus. Porém, a Disney não é apenas Disney Plus, ela também tem a Hulu, uma outra plataforma que é muito semelhante à Netflix. E aqui na tela vocês conseguem ver outro gráfico através do Statista que mostra que Hulu hoje tem 35 milhões de usuários. Mas tudo bem, Douglas, o que os números de usuários da Disney Plus e a Hulu vão me trazer aqui de vantagem na hora de avaliar a Disney como uma empresa inteira? Essa é uma boa pergunta, e a resposta para isso é que você tem que analisar qual que é a porcentagem de participação da Disney Plus e da Hulu na empresa inteira, na empresa Disney. E como que nós conseguimos avaliar o preço único da Disney Plus e também da Hulu? E aí que nós vamos para uma análise de comparativos. Para a gente fazer essa análise de comparativos, nós vamos olhar o número de usuários do Netflix e o valor da empresa Netflix. Então aqui do lado vocês conseguem ver o número de usuários da Netflix, que no último trimestre de 2020 chegou a 195 milhões de usuários no mundo inteiro. Mas como que nós conseguimos avaliar qual que é o valor do número de usuários, qual que é o valor de usuários nessa plataforma? Para isso nós vamos encontrar o valor da empresa Netflix. Então eu fiz uma apresentação aqui simples para que eu consiga mostrar de forma fácil os valores para vocês aqui. Então primeiramente nós encontramos o valor da empresa Netflix, o Enterprise Value. No dia que eu estou gravando esse vídeo é de 223,5 bilhões o valor de empresa. Os números de usuários, como nós vimos, é de 195 milhões. E com esses cálculos nós conseguimos dividir o valor da empresa pelo número de usuários e nós conseguimos um valor de 1,146 por usuário. Com esses valores nós fazemos a engenharia reversa. Então aqui que nós vamos verificar o valor de streaming para a Disney. Então com isso nós pegamos o número de usuários da Disney Plus, que é de 60 milhões, e nós pegamos o número de usuários da Hulu, que é de 35 milhões. Nós somamos os dois e multiplicamos por 1,146, que dá um valor para a empresa de 108,8 bilhões de valor de mercado, apenas essas plataformas para a Disney. E com isso nós pegamos o valor hoje da empresa Disney, que no total é de 285 bilhões, e retiramos esse valor de 108,8 bilhões. E com isso nós conseguimos um valor de 176 bilhões de dólares da empresa Disney, sem contar os streamings Disney Plus e Hulu. Tudo bem, Douglas, o que eu faço com esses 176 bilhões? É agora que você vai fazer a sua análise. Você imagina que toda a Disney, sem essas plataformas de streaming, sem você colocar Disney Plus e sem você colocar Hulu juntos, ela vale mais do que 176 bilhões? Se você acredita que essa plataforma, se você acredita que essa empresa vale mais que 176 bilhões de dólares, então a Disney está abaixo de valor de mercado para você. Mas é importante você fazer essa análise muito bem detalhada. Esse canal aqui eu não vou dar nenhuma recomendação de compra e nem de venda. Apenas estou dando dados para que você tome as suas próprias decisões. Mas agora aqui, vamos olhar aqui na frente do computador um pouco mais sobre as informações financeiras, uma informação mais fundamentalista na prática, para você entender como essa empresa está no papel. Aliás, antes da gente continuar, comenta aqui embaixo qual personagem você acredita que tem mais valor para a Disney e por quê. Mas agora vamos voltar para o vídeo. Então vamos aqui na frente do computador para analisar as empresas com as planilhas que eu sei que vocês gostam. Então aqui eu estou fazendo análise da Disney e também eu fiz uma comparação com a Netflix. Afinal, pois nós falamos da Netflix durante esse vídeo, então por que não fazer a comparação aqui também? Obviamente, as duas empresas não se comparam 100%, mas são empresas do ramo de entretenimento que eles possuem, no caso, serviços e streamings. Antes da gente começar a fazer essa análise, então no caso aqui,
eu vou mostrar apenas, eu vou esclarecer que o meu Excel é em inglês, então toda vez que você vê ponto, no Brasil é vírgula, e toda vez que vocês verem vírgula, no Brasil é ponto. Como por exemplo aqui, esse preço aqui de 144,73, na realidade no Brasil seria 144 dólares e 73 centavos. E quando vocês verem aqui, no caso da receita, que vocês veem 69,762, aqui nós estamos falando de 69 bilhões de receita e 762 milhões. Então, com esses dados e esclarecimentos, vamos começar aqui a fazer essa análise fundamentalista. Então aqui vocês conseguem ver o preço da ação antes da pandemia, e aqui na Disney ela estava o preço de 144, no caso deu uma redução para 85 dólares, que vai dar uma redução de 41% nessa época quando teve a pandemia. E agora ela está valendo 127 dólares, no caso ela tem ainda 13% para subir para 144. Netflix, por outro lado, no início do ano tinha 381 o valor da ação dela, no pico da ação reduziu para 298, apenas uma redução de 22%, e hoje o preço dela é de 485, ou seja, já subiu acima do valor que ela estava antes da pandemia. Vamos agora aqui para alguns dados. Todos esses dados eu retirei diretamente do site Finbox, é um serviço onde você consegue puxar todos os dados financeiros e análises fundamentalistas para você entender um pouco mais sobre as empresas. Então aqui na Disney, aliás, todos esses valores são os últimos 12 meses, é bom esclarecer isso. Então aqui na parte de receita vocês conseguem ver que a Disney, no caso, é muito maior que a Netflix, apenas nessa área de receita. Então mesmo a Disney tendo seus parques fechados, tendo seus hotéis fechados e tendo também o ticket de quantidade de pessoas que vão para o cinema muito reduzido, ela conseguiu ainda ter muita receita do que em comparação com a Netflix. No caso aqui, 69 bilhões de receita em comparação à Netflix para 23 bilhões. Aqui só vou mostrar alguns pontos específicos por esses dados, então se você quiser, você pode dar um pause no vídeo e analisar com mais detalhes. Mas agora aqui vamos dar uma olhada mais na parte de lucratividade. Então aqui na parte de lucro líquido, ela teve um lucro, no caso um prejuízo de 662 milhões, enquanto a Netflix teve um lucro de 2 bilhões e 800 milhões. Quando nós vamos ver o EBITDA, no caso a Disney teve EBITDA e EBIT positivos e a Netflix teve, no caso, um EBITDA e um EBIT praticamente semelhante. Nós vamos ver por que é semelhante esses EBITDAs e EBIT da Netflix em seguida. Bom, vamos passar agora para uma comparação de indicadores, que é muito mais fácil de comparar uma empresa com a outra e também ver, no caso, a saúde financeira dessas empresas. Então, para cá, quando nós vamos na análise de sobrevivência aqui, a primeira coisa que na análise de indicadores, a primeira coisa que nós queremos saber aqui é justamente a liquidez dela. Porque nós queremos saber a liquidez se ela tem a capacidade de pagamento no curto prazo das suas obrigações. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer, por exemplo, se você pega todas as suas dívidas de curto prazo e você vender tudo que você tiver na sua casa, você tem capacidade de pagar todas as suas dívidas? Sim, se você tiver, então você tem um indicador de número 1. Que é aqui que nós estamos querendo saber. Se estiver abaixo de 1, você não tem essa capacidade, e se for acima de 1, no caso, você tem muito mais ativos para pagar as suas dívidas. É isso que nós queremos ver aqui. Então aqui nós dividimos em 3, liquidez corrente, seca e imediata, sendo liquidez corrente é mais utilizada e é mais fácil de calcular. Então basicamente aqui o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E nós vemos aqui que a Disney tem um indicador de 1,34, que é muito bom, e a Netflix 1,24. Quando vamos para a liquidez seca, que é quando nós retiramos estoques desse cálculo, nós vemos que a Disney reduz para 1,18 e a Netflix 1,24 mantém o mesmo. Por quê? Porque a Netflix não tem estoque. E quando nós vamos para a liquidez imediata, que nós pegamos apenas o ativo mais líquido da Disney e da Netflix. Então aqui nessa liquidez ela reduz para 0,75 da Disney e 1,06 da Netflix, mostrando que a Netflix, no caso, tem mais resiliência do que a Disney. Isso é ruim? Não. Esses valores aqui da Disney são muito bons, para uma empresa principalmente desse tamanho, né? Vamos agora para a parte de margens, para a gente ver como está a lucratividade dessas empresas. Quando nós vemos a margem, Disney 17% no EBITDA, Netflix 18% no EBITDA. Se você não sabe o que é EBITDA e EBIT, eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo que eu fiz especificamente sobre esses dois indicadores. Quando nós vamos para EBIT, nós vemos que Disney é um EBIT de 9% e Netflix 17%. Agora você deve estar se perguntando, por que tem essa diferença
no EBITDA e o EBIT da Netflix, praticamente não tem diferença, e você tem essa diferença na Disney. Isso se deve ao fato da depreciação e da amortização. Disney tem parques, tem hotéis e tem muitos ativos físicos. Toda vez que você tem, no caso, um investimento em ativo físico, ele vai gerar uma depreciação. E aqui nós vemos que, no caso, a Disney tem uma depreciação maior do que a Netflix. Afinal, ela constantemente está investindo em ativos físicos. Por isso que nós queremos ver justamente essa redução de EBITDA para EBIT. E nós não vemos na Netflix, porque a Netflix é praticamente 100% online. Quando nós vamos ver aqui a margem de lucro líquido, aí sim que nós vemos esse problema aqui da Disney, que ela teve, no caso, um prejuízo, enquanto a Netflix mostra uma margem de lucro líquido de 11,78%. Acredito que no futuro isso aqui já vai ser melhorado, mas mesmo assim vocês conseguem ver aqui a radiografia da Disney. Vamos então agora aqui para uma outra análise, que é a chance dessa empresa quebrar. Essa é uma análise chamada Altman Z-Score, e basicamente nós pegamos 5 indicadores, cada um com o seu peso, e nós tentamos encontrar o valor desse score. Nós queremos um valor acima de 1,8. Valores abaixo de 1,8 mostram que a empresa pode ter alguns problemas financeiros pela frente. Então aqui nós pegamos a parte de assets, no caso de ativos, no caso também de ganhos, o EBIT, o valor da empresa no mercado e também vendas. Então, com isso, nós conseguimos todos os indicadores aqui e com uma média ponderada de cada indicador, nós vemos que a Disney tem um valor de 2 e a Netflix de 5,82, sendo que a Netflix aqui mostra-se que é uma empresa que é bem difícil quebrar no curto prazo e Disney está um valor acima de 1,8. Netflix mostra-se melhor, mas Disney não é nada ruim, é acima de 1,8 que mostra que a empresa sim tem segurança. Vamos agora aqui para outra análise de crescimento. Para isso, eu pego 4 diferentes indicadores para nós vermos o crescimento dessa empresa. Nós queremos ver crescimento de receita, queremos ver também crescimento de fluxo de caixa operacional, pois afinal é com isso que ela vai conseguir gerar caixa para dentro da empresa, e nós queremos ver também um crescimento em investimentos. Afinal, nós queremos que essa empresa cresça muito mais no futuro e continue crescendo, né? Então, para isso, nós temos que ver se essa empresa está investindo no seu crescimento. Então aqui na primeira nós pegamos aqui a receita. Nos últimos 5 anos ela cresceu um CAGR de 7,34%, a Disney, enquanto a Netflix 25,74%. Quando nós vamos pegar o EBITDA, cresceu 3% para a Disney, 60% para a Netflix. Aliás, Netflix nos últimos 3 anos, pois é quando eles fizeram um IPO, então nós não temos os dados dos mesmos anos que a Disney. Quando nós vamos agora aqui para a parte de fluxo de caixa operacional. A Disney teve uma redução de 8%, o que eu coloquei aqui em vermelho, pois é uma coisa mais importante para nós analisarmos, e a Netflix teve um crescimento de 44%. Então, quando nós temos um valor negativo, nós temos que tentar olhar o que aconteceu. Aqui do lado direito, vocês conseguem ver a tendência do fluxo de caixa operacional da Disney. Então você vê aqui que ele vem em crescimento nos últimos 5 anos aqui, ela chega a um pico nesse último ano passado, em 2019, e depois é que ela sofreu uma redução. No caso aqui nós conseguimos ver que pode ser uma redução temporária. Afinal, você teve aqui a pandemia, o que reduziu muito o seu fluxo de caixa operacional e, no caso, nós queremos ver também esse caixa subir no futuro. Então, é possível que isso aqui seja apenas uma pausa e esse fluxo de caixa operacional venha a crescer aqui para o futuro. Investimentos. A Disney teve um crescimento de 4% nos últimos 5 anos por ano nos seus investimentos, enquanto a Netflix teve 7%. Esses valores da Disney, você pode achar que é muito baixo, mas é 100% compatível com uma empresa do tamanho da Disney. Netflix era uma empresa muito menor nos últimos 3 anos e vem crescendo, por isso que nós vemos esse valor muito maior para a Netflix. Agora vamos ir para a parte mais de valuation e vamos comparar Disney com outras empresas semelhantes no mercado para nós vermos se a Disney está valendo abaixo ou acima a empresas do mercado. Para isso aqui, eu vou colocar alguns indicadores iniciais. Primeiramente, o valuation atual da empresa, que é basicamente o valor da ação multiplicado pelo número de ações. E aqui na Disney nós temos um valuation hoje atual de 230 bilhões de dólares, enquanto a Netflix tem 214 bilhões de dólares.
vamos pegar o valor da empresa no papel. No caso da Disney é 99 bilhões e da Netflix 10 bilhões. E aqui também nós temos um cálculo do valor da empresa. O valor da empresa para a Disney é 285 bilhões de dólares, enquanto para a Netflix é 223 bilhões de dólares. Aqui você consegue ver uns cálculos que eu fiz justamente para encontrar o valor da empresa, o valor dos usuários para a Netflix, que depois nós encontramos o valor da Disney Plus e da Hulu. E também aqui você consegue ver o número de ações de cada empresa, sendo que a Disney tem 1,8 bilhões de ações e a Netflix tem 441 milhões de ações. Tudo bem, mas o que isso é importante para mim? Com todos esses valores que eu mostrei aqui para vocês, nós encontramos três indicadores bem importantes aqui para a gente avaliar a empresa. Primeiramente, nós temos aqui o EBITDA, o EBIT e a receita. Tudo bem, nós já mostramos antes, mas o que nós queremos ver é o múltiplo. No caso, o EBITDA, 24 vezes o EBITDA é o valor da empresa. Então, basicamente aqui, o valor da empresa aqui é 285,9 bilhões. Nós vamos dividir esse valor pelo EBITDA da empresa e nós conseguimos um valor de 24 vezes. Mesma coisa nós temos para o EBIT, 43, e para a receita, 4,1. Com esses valores, nós comparamos ele com a média de empresas semelhantes do mercado. Então, por exemplo, aqui eu peguei Comcast, eu peguei Sony, peguei também Netflix e outras mais empresas aqui do mercado para eu poder fazer uma média para entender se Disney está valendo abaixo ou acima de valores de mercado com base nesses indicadores. Então, na primeira coisa aqui, EBITDA. O EBITDA da Disney mostra-se acima de médias do mercado. Então aqui o EBITDA da Disney é 24 vezes esse indicador. E no caso a média de mercado é de 17 vezes. Então no caso mostraria-se acima de valor. Porém, quando nós vamos dar uma análise para o EBIT e a receita, nós vemos que eles estão abaixo do valor de mercado. Nós vemos que o EBIT da Disney é 43 vezes, enquanto o comparativo, a média do mercado é 99 vezes e a receita também é 4,1 vezes, enquanto a média de mercado é 16,5 vezes, mostrando que, no caso, no primeiro indicador ela está acima de valor e nos outros indicadores ela mostraria-se abaixo de valor. Mas tudo bem, Douglas, será que eu devo comprar ou não devo comprar a Disney? E para lhe ajudar, para você fazer o cálculo se você deve comprar ou não comprar essa empresa, vamos colocar as principais variáveis no caso para que essa empresa possa crescer ou não, e as principais variáveis que essa empresa, no caso, também possa reduzir. Para que ela cresça, você deve acreditar que a empresa, no geral, sim, as plataformas de streaming, vale mais de 170 bilhões de dólares. Você também deve acreditar que os parques de hotéis e toda essa parte de entretenimento vai ser retomado, no caso, a abertura nos próximos meses. E você deve acreditar que a Disney vai continuar criando séries, ela vai continuar explorando muito mais os seus personagens, como por exemplo os recém-seriados que ela fez do Star Wars, e com isso ela consegue trazer mais entretenimento e mais produtos para nichos diferentes. Se você acredita nesses valores, se você acredita nessas variáveis, então a Disney pode ser uma grande ação para o seu portfólio. Mas agora vamos olhar algumas variáveis que, no caso, podem fazer com que essa ação reduza mais de valor. A primeira variável é se você acredita que a pandemia vai durar muito mais, a segunda onda vai ser muito pior do que a primeira onda e isso vai demorar muito mais para que os parques, hotéis e outras áreas de entretenimento que foram afetados devido à pandemia demorem a retornar suas atividades e ter a receita 100% como ela tinha anteriormente. Se você acredita que isso pode acontecer, esse é um bom fator para que a ação não retorne, não cresça muito mais nos próximos anos. O segundo fator é que os aumentos de custo nas plataformas, principalmente de esportes, podem trazer uma redução nas suas margens, principalmente sua margem operacional. E a terceira variável é se você acredita que a Disney não tem mais a mão, ela não consegue mais criar os seus personagens, ela não consegue mais criar as suas IPs, suas propriedades intelectuais, para que assim consiga gerar essa engrenagem do modelo de negócio que vocês viram nesse vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui. Se vocês gostaram, naveguem aqui no meu canal para encontrar outros vídeos semelhantes de avaliações de empresa e até a próxima.